Pessoal, bom dia. Espero que estejam todos bem. Ah, Estou vendo aqui alguns rostos conhecidos, né? Não consigo ver todo mundo, mas, enfim, vamos lá. Bater um papinho aqui hoje sobre uma passagem do Evangelho, né? E hoje eu gostaria de trazer uma visão um pouquinho diferente dessa passagem. A passagem é aquela onde nós encontramos lá em Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, onde Jesus vai falar ali do reino dos céus. E uma frase muito comum que a gente ouve na doutrina, que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E, e aqui, obviamente, quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar ali uma análise de Kardec. Mas eu gostaria de trazer uma análise de psicologia, uma análise psicológica desse assunto. Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Então nós ficamos muito presos assim, olha, o pessoal do Allan Kardec Fellowship Society, todo mundo foi chamado, mas só três ali vão ser escolhidos. Então, normalmente, nós pensamos assim: muitas pessoas são chamadas e poucas são escolhidas. Então, na verdade, eu gostaria de fazer uma abordagem um pouco diferente hoje sobre essa passagem, mostrando que muitos são os chamados. Mas quais chamados? Não são pessoas, são os chamados da vida, são os convites que ocorrem e nós escolhemos muito poucos. Escolhemos um ou outro. Escolhemos aquilo que é mais fácil. Escolhemos aquilo que é mais conveniente. E será que isso nos ajuda? Escolhemos muitas vezes fazer nessa vida aquilo que nós já fazíamos lá atrás, porque nós temos um atavismo religioso. O que é o atavismo religioso? É repetir sempre, sempre, sempre o que fizemos e depois lamentar, lamentar como sempre fizemos. E aí a gente fica pedalando, pedalando, pedalando e não sabe por que está sofrendo. Então eu gostaria de trazer essa abordagem. Só para lembrarmos aqui o que Jesus fala lá em Mateus, ele diz assim, que o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar ali as bodas do seu filho, ele mandou vários servos para chamar para as bodas ali aqueles que tinham sido convidados. Só que esses convidados não quiseram ir. Então o rei mandou outros servos com a ordem de dizer para os convidados: olha, preparei aqui o meu banquete, mandei matar os meus bois, tudo está pronto, venham para a festa. No entanto, essas pessoas também, né, não quiseram, e um foi para o seu campo, outro foi para o seu negócio. Os outros pegaram ainda os servos que estavam ali e mataram, depois de terem feito muitos ultrajes a esses servos. Então, sabendo disso, o rei ficou muito colérico e, mandando contra eles seus exércitos, matou esses assassinos e também queimou a cidade. Então ele disse a seus servos: ora, a festa está pronta, tá? Mas aqueles que foram chamados não são dignos dessa festa. Vão de novo às encruzilhadas e chamem para a festa todo mundo que vocês encontrarem. Então, os servos novamente saíram pelas ruas e trouxeram ali quem eles iam encontrando, bons e maus. E aí, a sala lá da festa ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. E aí o rei olhou, entrou, viu aquela mesa, mas ele viu que tinha um homem que não estava trajado adequadamente. É a túnica nupcial. Ele disse: como é que você entrou aqui sem a túnica nupcial? E esse homem, ele emudece. Então, o rei diz a toda a gente que está ali: atai as mãos e os pés desse homem e lançai-o nas trevas exteriores, porque ali haverá prantos e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Então, quando a gente analisa essa parábola, né, ela é meio confusa, ela é meio estranha, esquisita, né? Mas o Kardec faz uma análise muito interessante e eu vou tentar trazer outra análise aqui, mais psicológica, para a gente ver se melhora um pouco para o nosso lado, porque ninguém quer ser atado aí nas mãos e nos pés, ir para essa festa sem a roupa adequada e depois ser jogado num lugar onde existe pranto e ranger de dentes, né? Então, nessa análise psicológica, nós vamos enquadrar e entender que esse rei aqui é a nossa essência divina. Esse rei é o nosso self, é o nosso eu maior, é quem nós somos, o espírito imortal. E, e aqui, o filho, as bodas do filho, é exatamente o ego, ou seja,
é o nosso eu menor, é a nossa personalidade encarnada, ou seja, quem nós estamos. Então, olha que interessante, quando a gente olha assim. O espírito, ele quer celebrar, né, as festas para que nós possamos entrar aí no reino dos céus. E aí nós vestimos provisoriamente esse corpo físico e aqui nós adotamos uma personalidade. Então, é o nosso eu menor. Então, o nosso eu menor precisa conquistar algumas coisas aqui enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui nesse plano físico. E o self, que é o espírito imortal, ele quer que essa festa aconteça. Tá? Então, essas bodas do filho significam exatamente a plenitude do ego. Era aquilo que a Cris estava falando aí no início. Quando nos conhecermos, quando nos identificarmos com a nossa essência, quando olharmos para dentro e percebermos as nossas dificuldades e irmos a pouco e pouco arrumando essas encrencas dentro de nós, sem apontar o dedo para o outro, entendendo que o outro é sempre um convite para a gente, entendendo a nossa dinâmica espiritual, nós estamos no processo de elaborar aquilo que o Jung vai chamar de individuação. Na doutrina espírita, nós falamos perfeição, né? Mas a perfeição é algo muito longe ainda, distante. Então vamos falar em felicidade. Porque a felicidade, ainda que nós estejamos na Terra encarnados, ela pode ser relativa. Nós não alcançaremos a felicidade plena, absoluta. Mas, como diz os Espíritos, nós podemos sim ser felizes dentro daquilo que nós vivemos. Então, essa festa aí, ela está sendo preparada para nós. E quando na parábola ele vai dizer ali que despachou os servos, significa que o self, vamos lembrar aqui que é o self quem está comandando tudo isso, né? Se quiserem chamar de inconsciente também, espírito, não tem problema. Porque antes de reencarnarmos, nós fazemos essa programação. E enquanto estamos encarnados, o nosso inconsciente, ou seja, o nosso eu maior, ele, ele vai atraindo convites, ele vai nos encaminhando para que, de alguma forma, nós possamos encontrar aquilo que nós precisamos para melhorar a nós mesmos. Então, esse eu maior, ele despacha aqui esses servos, né? Ou seja, os símbolos do amor, aquilo que a gente precisa, entrar em contato com a nossa essência. E quem são os convidados para essa festa aí, né? São as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos complexos, a nossa sombra, para que a gente possa olhar, acolher tudo isso, tá? E o que que o ego faz diante disso? Ele se recusa. Ele não quer olhar muito essas coisas, né? Aqui a gente pode lembrar de outra parábola do filho pródigo, que aquele filho que era imaturo, ele pega o dinheiro do pai e ele vai embora para outras terras distantes e ele gasta todo o dinheiro. E ele começa a passar fome, começa a passar necessidade. E quando ele se vê muito mal, ele está lá comendo junto com os porcos, com os animais. Aí ele cai em si, né? E é exatamente o que acontece com a gente, num processo que se chama metanoia. Chega uma época da nossa vida que a gente começa a cair em si. A gente percebe que a coisa não está muito bem. Tem alguma coisa estranha, errada. É um incômodo psíquico, é uma ansiedade, é uma depressão, é um mal-estar na família, é um problema com o filho, é um problema no centro espírita, é um problema no trabalho. A vida começa a ficar cinza, a vida começa a ficar estranha. Então, é o convite que o self, que o rei está mandando para a gente olhar, acolher aquilo ali e participar desse convite, para que a gente possa se planificar. Mas o ego imaturo, ou seja, a nossa personalidade encarnada, o que é comum, interessante, na nossa primeira metade da vida, nós estamos muito ocupados com as coisas de fora, com as coisas exteriores, com a realização dos nossos planos profissionais, a construção da nossa família, morar no outro país, né? Trabalhar num projeto ou no outro, enfim, e é natural que seja assim. Aí, de repente, vem aquela apatia, vem a crise da meia-idade, uma crise existencial, e a gente fica ali tomado por aquela coisa. Então, aqui estão os convites. O ego não quer olhar. Aí vem outro convite. Então, a vida manda um convite. A gente não olha. Às vezes, porque não está preparado, está desatento, né? Não está focado. Aí vem outro convite. Ainda são convites amorosos. Mas o ego ele está muito preso, ele está endurecido, está muito focado, muitas vezes em ser importante, em trabalhar, acumular dinheiro, o que é natural, está tudo bem. Ele está muito focado
na educação dos filhos, em terminar uma faculdade, num projeto, abrir um centro espírita, tudo bem. E aí a gente não vai percebendo esses convites, mas vem outros convites. Mas às vezes esses convites eles vêm num nível mais duro. Então aquela ansiedade já vai incomodando, né? Às vezes pode ter uma depressão leve, às vezes aparece uma doença, e toda doença ela é um sintoma de que a nossa mente, a nossa essência não está bem. E aí a gente vai olhando e não dá muita atenção também, a gente não quer acreditar que aquilo ali seja algo terrível, né? E aí esses convites mais dolorosos, eles vêm. Mas eles são convites amorosos ainda, né? Por exemplo, na pandemia, nós tivemos um convite, era um convite amoroso, para que nós parássemos de ir um pouco para fora e fôssemos para dentro, né? E a pandemia passou, e ao invés da humanidade melhorar, parece que ela piorou um pouquinho, né? Então, a pandemia é um desses convites. As dificuldades que eventualmente nós encontramos são outras. As dificuldades na família, né? A própria família é um desses convites, e é um convite constante, é um convite permanente. E esse banquete aqui, que o filho está esperando, é exatamente a planificação das nossas virtudes, o desenvolvimento dessas virtudes que nos alimentam de vontade. Essas virtudes, elas têm que ser conquistadas, né? E para isso, o que tem no banquete ali? Tem bois, tem cevados, que exatamente é aquilo que vai alimentar, não o corpo, mas que vai alimentar o espírito, né? Veja que interessante, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá é, um estudo muito interessante. Kardec coloca assim: o dever, a virtude, o amor, né? E às vezes a gente não entende essa sequência, né? Então ele vai falar assim: primeiro nós precisamos aprender o dever, porque o dever a gente é obrigado a fazer. Então a gente vai tomando consciência do dever. Mas o dever ainda não é uma virtude. Então nós fazemos porque sabemos que é errado. Então nós sabemos que se não fizermos, tem consequência. Que se planta, a gente vai colher. Então a gente vai fazendo o que é obrigado, né? Porque é médio, e se não trabalhar na casa, aí vai ficar com a mediunidade atormentada. A gente vai fazendo porque senão a depressão aumenta, a ansiedade aumenta. Então a gente vai adquirindo dever. E o dever é uma coisa interessante. A gente vai adquirindo, mas ainda não é virtuoso. Então a gente faz por necessidade. Mas ainda a virtude não está completa. E depois, num determinado nível, que um dever já está introjetado, a gente vai para a virtude. E aí a virtude ainda não é amor, porque o amor é a virtude por excelência. Então a gente vai, de vez em quando a gente perde a paciência, porque não tem muita paciência, que é a ciência da paz, e a gente não está pacificado plenamente dentro. Então, de vez em quando nós temos humildade, mas de vez em quando nós também temos traços de inveja, de vez em quando nós temos traços de ciúme, mas nós temos virtudes. Nós somos bondosos, nós temos empatia, nós temos alteridade, ou seja, conseguimos perceber o outro, como a Cris colocou, conseguimos perceber a dor lá do México, conseguimos nos colocar numa posição de empatia, de compaixão, mas ainda não somos o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ainda não estamos plenificados no amor. Então é um processo, e esse processo é natural. E é por isso que vem, né, esse convite aqui, as experiências necessárias, né, que alimentam o espírito e não o ego. E aí veja, né, nessa parábola, Jesus vai dizer ali: no entanto, uns, ou seja, os convidados, foram para a casa de campo, para os seus negócios, e aqui Jesus nos mostra um símbolo da acomodação, da negligência, da indiferença, colocando valor muito maior em algo fora de nós. Então, são pessoas que estão muito identificadas com as coisas do coletivo, né? A todo momento, precisa tirar uma selfie, precisa mostrar onde está, o que come, o que bebe, para onde foi, quando voltou, quando saiu, que hora que abriu a porta do carro, que hora que fechou a porta do carro, que hora que foi fazer caminhada. Gente, o pessoal não está preocupado com a sua vida, não. Isso é uma paranoia. Isso é uma neurose. Ainda há pouco eu fui ao restaurante aqui almoçar
E o pessoal estava mais preocupado em tirar foto da comida do prato do que prestar atenção nas pessoas que estavam ao redor, ou seja, a família, para aproveitar aqueles momentos ali. E se eu fosse o pai de família, eu falei assim, me dá todo mundo o celular aqui e põe nesse saco. E esse saco está lacrado aqui, ninguém vai mexer no celular até que a gente se olhe nos olhos uns dos outros e a gente experiencie essa vivência humana de conversar, que as pessoas não conversam mais, né? Tá todo mundo em casa, no celular, cada um no seu quarto, no banheiro, na sala, não sei aonde, e a gente está perdendo a oportunidade, muito focado para fora nessas coisas e não olha para dentro. E a gente se acomoda, né? E os indivíduos não conseguem viver para si, vivem para os outros, para a plateia. Então eu tenho que alimentar o tempo todo o meu Instagram, o meu stories, sei lá o quê, qualquer coisa do tipo, porque eu preciso ser notado, eu preciso ser visto, e isso gera dopamina. E a gente fica viciado em dopamina. Mas chega uma hora que não tem mais dopamina. Aí eu preciso fazer mais, 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 mais. E isso vai gerando ansiedade, vai gerando depressão, problemas mentais. Então eu fico muito focado para fora, para a plateia, alimentando ilusões, colocando felicidade nas coisas fora de mim. E a gente acaba, de certa forma, negligenciando as oportunidades que a vida está nos oferecendo. Então, muitas vezes é uma atitude hedonista, ou ainda os espiritualistas materialistas, que não se deram conta do que vieram fazer aqui. Mas o que é o espiritualista materialista? Bom, é o espírita, é o religioso de conveniência. Então, hoje é domingo, então hoje eu vou à missa. Hoje tem passe, eu tomo passe. Mas ao longo da semana. Mas eu faço evangelho no lar. Tá bom, é o começo. O que mais? O quanto você se conhece? O quanto você está percebendo que o outro, que às vezes está dentro de casa, te desafia? O quanto você está entendendo qual é o convite do outro, da outra, dessa família, dos filhos, do chefe, do trabalho, para você e crescendo com isso, sem necessariamente julgar o outro ou as dificuldades que o outro nos impõe. Então é um processo. Né? Continuando a nossa parábola aqui, para a gente não perder o nosso tempo, né, muito. E aí, na parábola, Jesus vai dizer assim: bom, os outros pegaram esses servos e mataram. É esse processo de quando nós viramos as costas para esses convites do amor e para as leis de Deus. Então, aqui Jesus ele vai simbolizar algo mais grave, que é a negligência do aperfeiçoamento e que a exigência de perfeição nos pede, que é uma atitude de rebeldia perante as leis divinas. Né? Então, a pessoa briga com a vida, a pessoa briga com Deus. E ela mata as melhores chances de crescer e aprender com os convites que a vida nos faz. Né? E esse trecho é muito interessante, porque aí a pessoa, ela, ela está focada muito fora de si. Ela está muito refém da sua sombra, dos seus complexos, porque ela quer uma coisa rápida, ela quer resolver o problema rápido. Né? E às vezes tem coisas que não são rápidas. Existem coisas que a gente precisa mais devagar. Existem coisas que se a gente plantar hoje, né? Se você plantar manga hoje, vocês lembram que é manga, né? Se você plantar manga hoje, você não vai comer manga no final do ano, né? Não vai chupar manga no final do ano. Então tem coisas que a gente precisa plantar, cuidar, regar, esperar florescer para depois dar os frutos, né? Mas é natural que nesse mundo moderno nós nos tornemos muito ansiosos. A gente quer uma música, clica lá, a música vem. A gente quer ver alguma coisa, a gente clica lá e vem. Então, isso também nos deixa muito ansiosos em relação à vida. E nós que estamos buscando essa compreensão do mundo espiritual, a gente tem que tomar cuidado para não se perder, para que não nos tornemos aí rebeldes, brigando com a vida, brigando com Deus, e aí nós acabamos deixando as oportunidades boas passarem na nossa vida. Então, Jesus vai falar assim, bom, aí o rei ficou muito bravo, ficou colérico, tá? Bom, aqui é a lei de causa e efeito. E aí ele manda o exército para queimar a cidade, né? Então, quem é o rei? É o self, tá? Então, o self vai dizer assim, olha, eguinho, 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 né? Conversando aqui com a personalidade encarnada, olha, nós reencarnamos
para cumprir um projeto, né? Nós reencarnamos porque nós temos um objetivo, né? Qual é o nosso objetivo existencial? Faça uma reflexão aí depois, você. Por quê? Qual é a finalidade de eu estar aqui? Tá? E aí o self vai tentar dizer para o ego, olha, nós temos um objetivo para cumprir, que é a nossa transformação moral. E para isso, nós temos meios para atingir o fim. Quais são os meios? Esse corpinho bonito que Deus nos deu, a inteligência, a nossa família, a sociedade onde estamos imersos, o nosso país, várias outras coisas. Então, nós entendemos, temos um meio para atingir o fim. Mas o ego ele não quer atingir esse fim, ele está deslumbrado. Né? Por quê? Porque quando nós reencarnamos, nós ficamos com a consciência adormecida, entorpecida. Demora um pouco para a gente acordar. É natural que seja assim. Mas aos poucos a vida vai trazendo esses convites para que a gente vá lembrando e vá entendendo. Bom, qual é o motivo de estarmos encarnados agora? Existe um objetivo aqui, existe uma finalidade. Então, eu estou me adequando, eu estou usando os meios de forma adequada para atingir tal objetivo? Né? Ou eu estou aqui fazendo do jeito que eu acho melhor? Então, quando o ego quer fazer do jeito dele, geralmente a gente sofre. Quando nós nos precipitamos e não entendemos os convites da vida e acabamos nos comprometendo com a vida, aí o self, o rei, vai mandar mecanismos aqui para chamar a nossa atenção. Né? Então, veja, é o ego quem faz toda essa bagunça. E aí o self, ele vai dar um puxãozinho de orelha no ego. Então, quando não se opta pelo amor, resta-se a dor e o sofrimento. E aí nós entendemos que muitas vezes, quando estamos adoecidos, quando a dor chega, quando o sofrimento chega, não é porque Deus está nos punindo ou algo do tipo. É em função de um processo de escolhas equivocadas ou de um anestesiamento no qual nós nos encontramos que não conseguimos perceber os convites. E aí o que a dor e o sofrimento fazem? Fazem a gente acordar. Tanto é que o Freud vai dizer isso. Né? Ora, quando a dor de não viver for maior que o medo de mudar, a gente muda. Né? Que quando a dor chega num nível tão grande, insuportável, a gente sabe que precisa mudar. A gente sabe que precisa fazer um processo de olhar melhor para dentro de nós, de olhar questões mais graves que muitas vezes a gente não tem como fugir. Porque normalmente o ego, ele recalca. Normalmente o ego, ele não quer olhar as encrencas, né? O Freud vai dizer também que a fuga de nós mesmos é o melhor instrumento para a gente cair prisioneiro daquilo que a gente quer evitar. Né? Então, se eu tenho um problema da família, não quero olhar. Né? Se eu tenho lá, por exemplo, um processo e eu caio no mecanismo de defesa do ego, que é negação, eu não quero olhar. Eu não quero olhar, não quero olhar. Eu não quero olhar que os meus filhos estão se perdendo nas drogas. Eu não quero olhar determinada situação. E quando a gente vê, a gente está exatamente preso daquilo ali. Então, o Freud vai dizer, a fuga é o instrumento mais seguro para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Né? E eu acho fantástico, porque tem um cantor aqui no Brasil, que eu gosto muito, chama Ney Matogrosso. Né? E ele canta o Freud numa música que a gente nunca percebeu. Ele diz assim, nunca vi rastro de cobra, nem coru de lobisomem. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Né? Então, o que ele está dizendo? Ele está sendo freudiano. Nunca vi rastro de cobra, né? Nem coru de lobisomem. Ou seja, coisas da imaginação, coisas místicas, coisas simbólicas que estão aonde? No inconsciente. Estão lá na nossa sombra. Né? Mas se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, não adianta correr dessas coisas, né? Fingir que não vê, e também, né, se ficar refém, preso nisso, também sofreremos. E normalmente é o que acontece. A gente fica preso nessas coisas, começa a adoecer, começa a sofrer, e aí tá tudo bem. Porque é assim mesmo. Né? É o convite. Então a gente vai olhar a doença, o sofrimento, como algo interessante para a gente despertar, para a gente acordar. Né? É o que Lacordaire vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. O bem e o mal sofrer.
Eu posso encarar esses convites com revolta, com rebeldia, ou eu posso encarar esses convites, interessante. O que está sendo pedido aqui para mim? Né? O que isso aqui traz como uma reflexão? O que isso aqui está, de fato, querendo causar na minha vida? Então, quando nós optamos pelo amor, né, a gente vai. Mas também, quando se opta pelo amor, também vai. Demora um pouco mais. Então, chega o momento da gente encarar a nossa consciência, porque, de alguma maneira, nós deixamos de cumprir ali os nossos deveres. Então, queimar a cidade significa extirpar as ilusões. Né? Por isso que a tristeza chega em determinado momento. Porque a tristeza vai fazer com que a gente não tenha energia para ir para baladinha, para sair, para viajar. Porque não é para viajar para fora, é viajar para dentro. Então a gente precisa olhar as nossas questões. Então, queimar as cidades significa extirpar todas essas questões egóicas que estão ali fazendo barulho em nós. E essa festa, como diz a parábola, está pronta. Mas aqueles que foram chamados não são dignos, né? Então essa festa é exatamente esse trabalho no bem, esse processo todo que nós vamos fazer de nos conhecer, de entender as nossas encrencas. E aí, aqueles que não eram dignos representam aqui os momentos de maturidade do ego na nossa jornada evolutiva, aquelas etapas onde nós imaturamente tomamos caminhos, fizemos escolhas que não foram bem-sucedidas. E está tudo bem, né? E a gente precisa refazer o caminho. E quando Jesus diz nas parábolas, ide às encruzilhadas, né? Porque a encruzilhada ela tem um símbolo muito interessante. Encruzilhada é sinônimo de conflito, né? Estou numa encruzilhada. Então, é buscar tudo aquilo que está conflitivo dentro de nós, para que a gente traga para olhar e para acolher, aceitar a nossa sombra, os nossos complexos, as nossas dificuldades, olhar o nosso medo, olhar a nossa raiva, enfim, olhar a nossa tristeza, para que a gente vá ressignificando essas coisas e vá entendendo os convites da vida. E aí na parábola Jesus vai dizer assim, bom, os servos trouxeram ali aqueles que eles iam encontrando, bons e maus, e a sala se encheu de pessoas que ficaram à mesa. Então, nesse processo de nos conhecermos, nós vamos olhando para dentro e reconhecendo o que é a escolha do ego, aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser trabalhado, aquilo que precisa ser acolhido. E aí, essa sala cheia de pessoas que se colocaram à mesa traz aqui um símbolo das qualidades boas de nos sentirmos ali como filhos de Deus, né? Numa condição de aprendizes, porque nós estamos aprendendo. Então, toda vez que a gente se colocar como aprendiz da vida, como alguém que está olhando para cada situação, entendendo que ali tem um convite para um aprendizado, a gente sofre menos, né? E nessa sala, identifica-se ali um homem que não está com a roupa adequada, sem a túnica nupcial, né? Então entra aqui a questão do dever, né? É a pessoa que foi à festa ali por obrigação, né? E não pelo bom uso do livre-arbítrio. Não estar devidamente trajado para a festa é uma forma disfarçada de vestimenta. Isso nos faz lembrar lá da parábola do filho pródigo, o outro irmão, aquele irmão que ficou, né? Ou seja, por que que ele ficou ao lado do pai? Ele ficou por interesse, ele não ficou por amor. Ele era invejoso. Então, representa muitos que estão apenas ao lado do pai por interesse, né? Aqueles indivíduos que estão na doutrina, vamos falar da doutrina espírita, porque é a nossa religião, entraram na doutrina, mas nunca deixaram que a doutrina entrasse nelas, né? Ainda estão presas às coisas materiais, ainda estão presas aos impulsos, não entenderam o convite, muitas vezes, que a doutrina faz. Então, estão ao lado do pai por interesse, não por amor. Como assim, Paulo? Ora, muitos estão fazendo uma fachada bonita, boa, ao invés de se tornarem verdadeiramente melhores. Então, não abraçam a religiosidade, abraçam a religião. É diferente, né? Porque eu posso ser um ótimo religioso e não ter nenhuma religiosidade. O que é um ótimo religioso? É o que cumpre a cartilha. É o que faz tudo que a religião pede, tá?
Mas não há uma transformação interior. Não há uma conexão maior com o divino. Não há uma conexão maior com a gente mesmo. A gente não se conhece. Então, nós continuamos repetindo comportamentos de outras vidas. Continuamos presos à religião, cumprindo tarefas fora, sem uma mudança efetiva moral dentro. Conforme Jesus disse lá no capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Sepulcros caiados. Né? O que são sepulcros caiados? Aquele túmulo branquinho por fora, mas por dentro, podre, um cadáver. Então ele diz, muito cuidado com o exterior do copo e do talher, né? Porque não adianta o copo e o talher estar bonitinho se o vosso coração está cheio de roubo e de iniquidades. Não é o que entra pela boca do homem que lameia, é o que sai da sua boca. Então Jesus aqui estava censurando a hipocrisia dos religiosos, que mantêm um templo suntuoso, que mantêm uma aparência, que mantêm um ritual, mas na essência são hipócritas. Continuam praticando o mal, continuam maldosos, rancorosos, egoístas, orgulhosos, sem um esforço para mudar isso. Fica muito mais preocupado em limpar o copo, o talher, né? Deixar a igreja suntuosa, o centro espírita, enfim. Né? Então, muitos agem de forma inconsciente, esquecendo que fazer muitas coisas fora não significa que estamos melhorando dentro. Então, ficar cumprindo muitas tarefas externas, né, pode muitas vezes nos levar para o mesmo lugar. Né? E aí a gente esquece do autoconhecimento, que vai nos levar para o alto amor, que vai nos levar para o alto encontro. E aí nessa parábola esse homem ele fica quieto, ele não respondeu porque nem ele tinha consciência de que ele estava ali de forma obrigada, ou seja, ele não está conectado com essa consciência maior. E aí a culpa muitas vezes nos leva a buscar esse sofrimento, né? Ele está participando ali, mas ele de alguma forma não se encaixa naquilo. E o que que o rei diz? Atalhe as mãos e os pés, pois haverá pranto e ranger de dentes. Então veja o que aqui, quando a gente fica usando desse expediente de não olhar realmente para dentro de nós, quando nós de alguma forma nos adornamos de valores e qualidades fora, não melhoramos a nossa essência, chega um ponto que nós vamos cair no nível da expiação. Porque a gente continua fazendo sempre a mesma coisa. A divindade falando, olha, não faz isso, que isso aqui tem consequências. Não faz isso, que isso aqui tem consequências. Não faz isso, isso aqui tem consequências. Ó, então agora deu. E aí, atai as mãos e os pés, o que que significa isso? Imaginem vocês aí, estar com as mãos e os pés atados. Qual é a sua liberdade de movimento? Nenhuma. Então, essa metáfora nos mostra que atar as mãos e os pés significa que nós perdemos a condição de escolher. Você não pode mais escolher. Agora vai te ser imposto. É a expiação. Então, aí a gente nasce num corpo com limitações. A gente nasce no Brasil para resgatar algumas coisas. Você não tem escolha. Você vai para esse lugar. Você vai para lá. Você vai. Não, mas não quero, aí é ruim. Taca a mão e o pé atado. Não tem como. Você não pode mais escolher. Já deixamos você escolher e as suas escolhas te levaram para isso aqui. Então agora vai expiar. E a expiação também é uma prova, porque aí é o bem sofrer e o mal sofrer. Então é o processo de expiação, do não poder fugir daquilo que nos aguarda. Daí vem o sofrimento para o despertamento. Então, caminhando aqui para o final da nossa conversa, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Muitos são os chamados do amor. Os apelos que a vida nos faz para que nós nos tornemos melhores, para que ocorra uma transformação moral em nós. Muitos são chamados do amor, né? Muitos são chamados do self, do espírito, para esse banquete, para que o ego possa cada vez mais amadurecer, né? Porque o ideal um dia é que nós sejamos igual a Jesus, ele é o nosso modelo, né? Quando Jesus encarnou entre nós, ego e self eram um só, plenamente identificados.
Nós não. Nós temos um self que é muito maior, ou seja, nós somos espíritos imortais, com milhares e milhares de reencarnações. Quanto conhecimento, quanta experiência nós temos inconsciente. Mas nesse momento, a personalidade encarnada, ela tem só uma cotinha de conhecimento, de experiência, porque ela precisa aprender alguma coisa. E é alguma coisa que o self ainda não possui. Então, por isso que ele é chato com a gente. Fala, ó, não precisamos aprender isso aqui. Se a gente não aprender isso aqui, a gente não vai para um estágio melhor. Então, a personalidade encarnada, que é o eu menor, precisa trabalhar isso. Mas aí o eu menor, ele não quer fazer isso. Ele quer tirar selfie, né? Ele só quer tirar selfie. Ele quer jogar videogame. Tudo bem, isso faz parte da vida. Mas não pode ser só isso. Tem que ter algo a mais, tá? Porque, óbvio que nós podemos e devemos aproveitar as coisas materiais. Dinheiro, viagens, comidas, amigos, festas. Claro, devemos, sim. Mas isso não pode ser a única coisa que nos move, né? Qual é o nosso fim? Qual é o nosso objetivo existencial? Quais os meios que eu uso para isso? Então, muitos são chamados do self para esse banquete. Muitos são chamados da divindade para conosco. Poucos escolhidos, ou seja, temos escolhido muito timidamente esses chamados. Geralmente nós damos preferência aos chamados do ego e não aos chamados da alma. Porque o chamado da alma, ele é duro. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Você vai ter que olhar para dentro e falar assim: poxa, mas eu tenho isso? Tem. Então não é o outro? Não. O outro também tem. Mas é você que tem que mudar. Senão não vai mudar o outro, né? Então muitos são chamados, poucos escolhidos. Temos escolhido timidamente os chamados do self, do espírito. Geralmente nos acomodamos, deixando para depois, deixando para amanhã, para uma outra vida, né? Para uma hora dessa. Se vocês olharem para o relógio aí, no relógio aí não marca uma hora dessa. Não tem essa hora, né? Então o momento é agora, da gente despertar, tá? Para que a gente não fique preso ainda às nossas ilusões, mantendo as aparências do bem, mas deixando muita coisa inconsciente passar, né? Então lá na questão 621, Kardec pergunta: onde é que está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, para que a gente tenha a consciência tranquila, pelo dever retamente cumprido, vamos fazer escolhas melhores, tá? Então, a nossa consciência, que é o nosso verdadeiro juiz, vai nos ajudar nesse processo. Toda vez que ferirmos a lei de justiça, amor e caridade, vai dar um remorso, vai bater uma culpa. Ok, olhe, perceba, mas não tenha compromisso com o erro. Nós podemos errar. Que bom que a gente pode errar. A gente olha e percebe, poxa, não tenho compromisso com o erro. Vou refazer. Qual o convite que tem aqui para mim? Para que a gente não fique preso na ilusão, tá? Bom, então, essa é uma abordagem aqui mais psicológica dessa parábola e que nós possamos ter essa coragem de olhar para dentro, de, de tentar parar esse nosso processo de sabotagem, do nosso processo evolutivo, para a gente não ficar com essa falsa túnica e que nós possamos, de alguma maneira, sermos mais verdadeiros conosco, assumindo a nossa humanidade, com erros e acertos, mas com essa determinação de mudarmos sempre para melhor, vivendo um dia de cada vez conforme a prescrição de Jesus, né? É interessante, né? Um dia de cada vez, com uma noite no meio, né? Para a gente colocar a cabeça no travesseiro, ter a consciência tranquila, o sono dos justos, né? Ir para o mundo espiritual, sonhar, entrar em contato com a espiritualidade amiga, rezar, rezem, pessoal, antes de dormir, fala assim: meu Deus, que eu possa ir para o mundo espiritual agora, encontrar o meu protetor, que ele me dê bons conselhos, que ele pegue a minha encarnação e fale assim: ó, tá vendo isso aqui? Ó, isso aqui não pode mais. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui tá errado. Então você precisa, né? E todas as noites nós temos a oportunidade de fazer esse aconselhamento, essa tutela com os nossos amigos espirituais, com os nossos protetores, com a nossa família. Bom, termino por aqui, rogando que Jesus abençoe a todos vocês, as nossas vidas e as nossas famílias. Muito obrigado pela paciência e o carinho de vocês. Vou fazer a prece final. Amado Mestre Jesus,
bons amigos espirituais, mentores da nossa casa de oração. Agradecemos imensamente pela oportunidade no dia de hoje de iluminar a nossa manhã, com as nossas reflexões, com esse aprendizado constante que a doutrina nos traz. Agradecemos a Jesus por esse Consolador, que sempre consola os nossos corações, esclarece as nossas mentes, nos dá a oportunidade de entendermos o nosso objetivo existencial e rogamos, por acréscimo de misericórdia, que continue a abençoar as nossas vidas, os nossos amigos, irmãos, da nossa família, todos aqueles irmãos que sofrem alguma provação, alguma expiação, uma dificuldade maior no contexto evolutivo. Dai-nos, Senhor, força e coragem para continuarmos trilhando o nosso caminho. Graças a Deus, que assim seja.